homem de 35 anos, morador de Fortaleza, borracheiro de profissão, cumpriu 5 anos de prisão condenado por estupro. No dia 29 de julho último, ele foi libertado porque a justiça chegou à conclusão de que ele era inocente. A condenação ocorreu mesmo com imagens do verdadeiro culpado, que é 24 centímetros mais alto do que o primeiro. Em outro caso, um dia depois do borracheiro obter a sua liberdade, um rapaz de 22 anos também foi colocado em liberdade após cumprir 2 anos e 9 meses de prisão, condenado por roubo de automóvel e tentativa de latrocínio. E isto, mesmo ele tendo sido apanhado 4 minutos depois do ocorrido, a 12 quilômetros de distância. Não, isso aqui não é um programa policial, nem estamos aqui para debater erros judiciários. O que nós queremos tratar aqui é o seguinte: no Espiritismo nós afirmamos que nada é por acaso e que ninguém sofre nada injustamente. Então, como explicar esse tipo de ocorrência que é muito mais comum do que nós podemos imaginar, inclusive fora do Brasil? Mas, para nossa satisfação, nós temos ainda hoje a estreia de um quadro novo: Saúde e Espiritualidade, sob responsabilidade da Associação Médico Espírita do Paraná, e que hoje vão discorrer sobre, nesta primeira participação, sobre o poder, ou melhor, o papel da epigenética. E para encerrar, uma questão que chama muito atenção: por que nascem bebês com deficiência? Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre, nós vamos falar sobre, ou melhor, vamos tentar responder uma pergunta aqui: culpado ou inocente? Na abertura, eu citei 2 casos concretos, vou revisá-los rapidamente aqui com meus companheiros de apresentação do tema livre hoje, o Joilson Mendes e a Rose Heidmann. Gente, tem um ditado popular que diz que a justiça divina, ela pode tardar, mas nunca falha, né? Até porque Deus é absolutamente perfeito, sábio e justo. Em tudo Deus é perfeito. Muito bem. Por outro lado, a justiça terrena nós sabemos que é feita por homens falíveis, né? Executada por seres que estão passíveis de cometer equívocos, porque têm suas limitações intelectuais, morais, outros movidos muitas vezes por outros interesses, né? E que às vezes tomam decisões que nós rotulamos como injustas. É muito comum o caso de pessoas que cumprem prisão e que lá na frente, depois de um certo tempo, é descoberto, a própria justiça acaba reconhecendo que eram inocentes. Isso não só aqui no Brasil, mas também fora. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, só de 1989 para cá, já foram registrados 2.400 casos de pessoas que cumpriram penas variadas e que a justiça mandou libertar porque havia descoberto que eram inocentes, né? Haviam sido condenados injustamente. Eu mencionei 2 casos, uma pessoa cumpriu 5 anos de prisão, a outra 2 anos e 9 meses, com acusações diversas e que erros judiciários, em princípio inadmissíveis, acabaram colocando essas pessoas atrás das grades. E a gente fica imaginando, então, né, Joilson e Rose, porque passar um dia numa prisão, qualquer que seja ela, mas principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe das condições precaríssimas, e injustamente, o quanto significa. Imagine passar 1.825, que são 5 anos. Né? O que é que esse ser humano sofre? Né? E a família, e a esposa, se tiver aí filhos, e mãe, pai, o que passa? Então, e a gente sabe que em Espiritismo a gente estuda que nada é de graça, que Deus não comete erros, que ninguém paga pelos erros alheios. E eu queria ouvir vocês, né?
Como é que nós podemos equacionar isso aí? Será que essas pessoas realmente têm algum comprometimento de uma existência anterior? Não é? Pode acontecer de haver injustiças realmente, as pessoas serem inocentes? Quem que quer opinar primeiro? Rose, fique à vontade. Damas primeiro. Não tem como você enquadrar esses fatos automaticamente, né, em expiação, em débito de vida anterior, nem em justiça divina se manifestando por alguma coisa que a pessoa fez na vida anterior, sem conhecer realmente o que aconteceu naquele caso específico. E nós não temos como saber, na verdade. O que nós sabemos, com certeza absoluta, que Deus é justo, que Deus é Pai, que Deus é amor e que o progresso se manifesta de diversas maneiras. Nós temos o progresso lento que a criatura humana sofre pelas suas aquisições de sabedoria, de experiência, de amorosidade, de conhecimento, vida após vida. E temos o progresso acelerado que às vezes a criatura sofre por efeito da dor imposta de fora para dentro e que trabalha o seu caráter em aspectos que ela levaria milênios para desenvolver. Pode acontecer de uma pessoa ser presa injustamente e não ter débitos de outra vida em relação àquela dificuldade enfrentada? Com certeza. Mas é sem finalidade essa provação, essa dificuldade, esse sofrimento que ela passa? Com certeza não. Porque Deus é justo, nos ama e é Pai. O que nós observamos no nosso dia a dia, né, no trato dos casos diversos que nos chegam através de pessoas aflitas, através dos próprios trabalhos mediúnicos, que aparentemente, até onde podemos analisar, sempre há uma finalidade de progresso, de aperfeiçoamento da criatura, quando ela aprende a suplantar a dor da injustiça que sofre, seja essa injustiça real, considerando diversas vidas, seja uma experiência difícil que ela recebe agora sem causas anteriores plantadas, sempre há uma finalidade de progresso, um processo no qual ela amadurece. André Luiz nos esclarece que às vezes funciona em nós a dor evolução. Aqueles sentenciados, portanto, aparentemente com injustiça nessa vida, não tem que ficar se perguntando o que eu fiz para merecer isso. Isso é buscar um passado que nós não nos lembramos e que não podemos mais alterar. O que nós podemos fazer, está ao nosso alcance, é aquilo que aquele psiquiatra Viktor Frankl nos ensinava. Nós não podemos mudar os sofrimentos externos, os fatores externos que agem sobre nós, mas nós sempre podemos decidir qual vai ser a nossa ação, qual vai ser a nossa reação ante essas injunções difíceis e sofridas. E podemos achar uma finalidade no enfrentamento da dor, na coragem, na resignação e na luta, inclusive para suplantar o obstáculo. Juiz, concorda com a Rose? Assim, O que você gostaria de acrescentar? Qual é a tua maneira de entender o problema? Eu concordo assim, em partes, né, do que a Rose falou. Eu já entendo... Aqui será que ele discorda? Eu já entendo que o ser, quando ele passa por uma situação dessa, que fala, foi uma injustiça, né? A injustiça para nós aqui, enquanto nessa existência. Mas, como a Rose comentou, a gente não conhece o passado de outras existências desta pessoa, desse espírito, o que ele fez. E se a gente entende que Deus é justo, então não foi injustamente que ele está passando por uma situação dessa. Pelo menos eu entendo assim. Aparentemente, a nossa percepção de vida enquanto uma existência, ela é muito pequena, a gente não tem como avaliar. Mas e se nós ampliássemos esse leque? E se fosse possível buscar a história passada desse ser, desse espírito? Né? Será que realmente aconteceu uma injustiça? E assim, eu falo isso também baseado pelas obras que a gente lê, as obras de André Luiz, as obras psicografadas pelo Chico Xavier, Emmanuel, que, poxa, ele sempre coloca ali uma situação difícil que a pessoa está passando e ele conta também, muitas vezes, o que aquele ser aprontou lá atrás, para que naquela existência
ele estivesse passando por aquela situação, ele viesse passar por aquilo. Então, senão não vou ficar pensando assim, poxa, mas então aí há uma injustiça. Ou será que é o livre-arbítrio do outro que está atuando para que aquele ali sofra? Mas tá, se é o livre-arbítrio do outro que está fazendo um ser sofrer, né, então Deus é injusto? Por que essa injustiça então? Da onde que vem isso? A gente não vai saber, não tem como saber. No caso, né? Concreto. Num caso, a menos que, poxa, a pessoa seja aí um médium daqueles, estilo Chico Xavier, que olha para a pessoa, faz um raio-x dela, desta e de 10 encarnações anteriores. Né? Nós não temos essa capacidade. É que a pergunta, né? Eu tenho a impressão que a pergunta não é por que isso está acontecendo. Isso é pensar no passado. A nossa pergunta tem que ser construtiva, proativa. Para que isso está acontecendo? O que eu posso fazer de mim ante essas circunstâncias difíceis? E seja qual for a dificuldade, o processo de crescimento, de fortalecimento e de amadurecimento que se pode obter enfrentando uma aparente injustiça, ele auxilia a criatura no seu processo de evolução. O difícil é a pessoa que passa pela situação que ela não consegue, ela faz uma análise da sua vida, da sua existência presente e não acha razões para ela estar passando por aquilo e realmente não tem. É difícil para a pessoa aceitar e muitas vezes ter essa força de se questionar, né? Poxa, o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer com esse limão? Né? É difícil a pessoa... Eu acho que os dois têm são pontos de vista complementares. Mas é complementar, exatamente, acaba convergindo. O que nós sabemos da doutrina espírita, né? É aquilo que foi colocado no início, que não existe injustiça, Deus é absolutamente perfeito e tal. Então, e as reencarnações, ou as encarnações, elas são solidárias entre si. Agora, tem um problema. A gente sabe através de outras obras também, Joilson, que às vezes algumas explanações, não vamos tirar dessa área um pouquinho, focar num outro tipo de exemplo, uma enfermidade, por exemplo. Né? As enfermidades, normalmente dentro do movimento espírita, dentro da concepção da filosofia espírita, a gente entende que também existe a lei do karma, vigente em tudo, não só isso. Né? Então uma enfermidade, normalmente, se não foi causada por abusos desta encarnação, a gente acaba atribuindo, dizendo que isso é em função de erros, de abusos cometidos no campo da saúde em vidas pregressas. Porém, os autores espirituais nos esclarecem que muitas vezes isso não é uma expiação, pode ser uma provação solicitada por esse espírito para o crescimento mais rápido, a tal da dura evolução. Né? Então, eu não sei, eu ficaria meio aqui em cima do muro, mas eu tenho a impressão que às vezes, sabe, Joilson, sem colocar em xeque a justiça divina, há espaço. Porque sempre é justo. Há espaço para, eventualmente, do indivíduo desse ter solicitado uma prova mais pesada e tal, por algum motivo. Até para servir de exemplo, para, sabe? Eu acho que... Não, nesse sentido eu concordo também. Claro, com certeza. O espírito, antes de reencarnar, ele pediu para passar por essa provação e, dependendo do comportamento dele, diante da dificuldade que ele vai enfrentar, ele poderá avançar ou ficar parado ali no nível de evolução que ele se encontra. Como a gente não pode fazer uma avaliação, né, do caso alheio, porque não conhecemos as raízes desse caso, a gente só pode falar da própria experiência. O que eu tenho observado em quase 50 anos, né, de trabalho em trabalhos de desobsessão e de atendimento mediúnico? Nos casos que nós atendemos de desencarnados, né, em situações de violência no grupo mediúnico, de espíritos que se manifestam após terem sido mortos em tiroteios, em torturas, em períodos anteriores, né, sequestrados, às vezes, e mortos pelos seus sequestradores, às vezes meninas novas sofrendo coisas terríveis, né, que relatam ainda aflitas, trazidas pelos espíritos familiares para que se reequilibrem mais rápido. Eu nunca tive, até hoje, nos casos que eu presenciei, uma injustiça. Quando vem o esclarecimento espiritual do mentor para auxiliar, sempre a pessoa rememora situações em que ela solicitou ou aceitou aquele tipo de dificuldade, porque tinha
alguma dívida em relação àquele processo. São casos de violência, né, que não se justificaria a pessoa passar por aquilo muitas vezes, num processo de dor evolução simplesmente. É tão cruel que é tipicamente expiatório. Mas eu tenho, por exemplo, né, acredito que verdadeiras, algumas lembranças que às vezes afloraram, e me lembro de uma encarnação muito antiga, graças a Deus faz algum tempo, mas ainda estou digerindo a lição, né, em que eu era insensível, né, à dor alheia. Menina nova, filha de uma família que protegia muito, em época muito recuada, e de repente, numa guerra, morreram os pais, fomos todos desalojados e eu, 12 anos, tive que trabalhar numa taberna para não morrer de fome, num lugar muito frio. E eu me lembro das violências, eu lembro ainda, volta à memória, as violências que eu sofri nesse lugar, o tipo de humilhação, né, que uma menina ainda quase adolescente passa. E vou lhe contar, aquilo ficou tão forte na minha memória espiritual que foi o que me despertou, me sensibilizou para a dor das crianças desamparadas, das pessoas que ficam sem amparo familiar, e ficou na minha memória espiritual. Então, mesmo com as minhas fragilidades, minhas limitações, essa memória permanece no meu espírito e me impulsiona a trabalhar por aqueles que não têm amparo. Então, foi uma lição aprendida através da dor evolução que ficou na minha memória espiritual. E isso acontece com todos nós. Meus irmãos, então fica aí as nossas ideias no ar. A gente está permanentemente estudando, pesquisando, observando. E foi como colocado aqui, a gente, apesar de ter trazido 2 casos reais, né, mas são insondáveis, o passado nem o nosso. A gente conhece a Rose, tem um certo privilégio de ter algumas lembranças, né? E isso às vezes, tem gente que diz que tem que esquecer tudo porque atrapalha. Eu acho que em algumas ocasiões ajuda. Deus permite, né? Que ajuda, né? Permite aflorar exatamente aquilo que é necessário, né? Mas, apesar do título que a gente colocou aqui, culpado inocente, é claro que isso aqui não é um tribunal de julgamento, até porque Jesus recomendava, não julgueis para não serem julgados. A gente lembra outras palavras de Jesus, dizendo que buscai o reino de Deus e sua justiça, em primeiro lugar, né? Então tem que ter o entendimento, a compreensão, a solidariedade, a caridade de respeitar a dor alheia, seja em que circunstância for. E só que tem um detalhe, né? Os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem vem os escândalos. Então, se o erro judiciário foi por negligência, entrou um fator econômico, alguma coisa, essas pessoas, por sua vez, aquele pode estar se desenfaixando das suas dívidas. Mas as pessoas responsáveis pela injustiça cometida neste presente momento, elas também terão que arcar com as consequências perante a lei de Deus. Temos os nossos demais quadros aí na sequência. Até mais. Muita paz. Espero que estejam todos bem nesse dia e agradecemos ao Wilson Zeski o convite para participar deste programa tão importante na divulgação do Espiritismo em Curitiba e no Brasil. Nós gostaríamos de abordar o tema da genética, porque até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, todas as pessoas que nasciam com alguma malformação ou tinham alguma propensão, alguma dificuldade psíquica, achava-se que era herdado dos pais. E a gente chamava-se a ditadura dos genes, porque se você tivesse a falta de sorte de nascer numa família que a situação genética não era das melhores, você certamente teria problemas na sua vida. E isso ficou como se fosse um logotipo para todas as pessoas, né? Finalmente, dos 20 anos para cá, vem ganhando corpo a chamada epigenética. E ela se baseia no quê? Que algumas tendências nós vamos tendo realmente no nosso organismo, algumas predisposições, mas que essas predisposições nem sempre elas se transformam numa realidade. Então a epigenética seria algumas modificações das funções genéticas que são herdadas, então nós herdamos essas predisposições, a predisposição para uma enxaqueca, para uma hipertensão, para uma diabetes e assim por diante, mas que por sua vez não alteram
a sequência do DNA do indivíduo. Então o indivíduo continua com o mesmo DNA, mas só as tendências que ali estão coligadas. Elas representam as variações não genéticas que são transmitidas então de uma geração para outra. Então, tendências entre os pais, os parentes mais próximos, que são transmitidos para a prole. Então, de acordo com os hábitos da vida da pessoa, o ambiente social em que ela vive, a temperatura, a pressão, o tipo de trabalho, essas situações podem influenciar na genética e fazer com que se manifeste aquelas tendências que a pessoa teve. Por que isso é importante? Porque na doutrina espírita nós temos uma tendência, ou melhor, Kardec nos explica que nós temos um perispírito e que toda a nossa evolução aqui na Terra se faz através de corpo, do corpo físico, onde ele é um protótipo do corpo espiritual. Então nós podemos trazer no nosso corpo espiritual predisposições angariadas em vidas passadas, angariadas em fraquezas que já tivemos, desequilíbrios que já tivemos, e agora esse corpo perispiritual ele vem com uma sensibilidade mais fácil, mais favorecida, e quando nós acoplamos no corpo físico, ele pode desenvolver doenças, né? Então se nós enfraquecemos o nosso pulmão através do hábito de fumar, por exemplo, ou o nosso fígado com o hábito de beber, esses órgãos poderão vir na forma espiritual enfraquecidos e durante a nossa vida se transformar em órgãos doentios. Mas é evidente que se nós tivermos uma vida um pouco diferente, um pouco mais elevada, nós podemos nos safar, vamos dizer assim, e não registrarmos essas tendências. Então, trocando em miúdos, quem faz a nossa saúde e a nossa doença somos nós mesmos, né? Através de erros que cometemos, de desvios, e agora a gente marca o nosso campo perispiritual, seja pelo perispírito ou seja pela epigenética, de fragilidades que poderão se desenvolver e se transformar em doenças durante a nossa vida aqui na Terra. Então, vamos pensar sobre isso, porque nós somos os responsáveis pela nossa saúde e a nossa doença. Não é castigo divino, não é a genética somente da nossa família. São as predisposições, é como se fosse um computador com a sua senha e nós é que vamos disparar essa senha através do nosso comportamento. Obrigado. Vem aí a terceira Semana Nacional de Arte Espírita, de 21 a 29 de setembro. Apresentações artísticas, palestras, oficinas e estudos sobre arte, mostrando o trabalho do movimento artístico espírita brasileiro. Em 2017, a segunda semana aconteceu em 120 cidades, de 23 estados. Quer participar? Entre em contato com a comissão local de sua cidade. As informações estão no nosso blog. Terceira Semana Nacional de Arte Espírita, uma promoção da Abrarte. Eu queria aproveitar e deixar aqui um outro aviso, que é da Associação Médico Espírita do Paraná, que realiza nos dias 20 e 21 de setembro o 5º Simpósio sobre Medicina e Espiritualidade. O evento terá por local o Teatro da Federação Espírita do Paraná e é aberto não só aos profissionais da área de saúde, como aos demais interessados. Cérebro, energia quântica, o poder do pensamento e as terapias energéticas na conquista da saúde é um dos temas a ser desenvolvido. Aspectos psiconeurais da evolução moral do ser humano é outro. Também neurofisiologia da mediunidade e materializações de ectoplasma, a face oculta da medicina. Mente e consciência e glândula pineal é outro dos temas e dos mais interessantes. A programação completa você encontra no site da AME Paraná, www.ameparaná.org. Ingressos à venda pelo Disque Ingressos e maiores informações pelo telefone 41 33 38 60 06. Olá, amigos! Estamos aqui para responder a questão que veio para a gente no programa O Espiritismo Responde. E nós temos a seguinte questão:
Por que nascem bebês com deficiência? Bem, parece um tema assim simples, mas precisamos analisar sobre a luz da doutrina espírita. E para a gente entender por que algumas crianças, né, bebês, crianças de diversas idades, são apanhados por doenças de diversas gravidades, crianças bem pequenininhas, bebezinhos que nascem com malformações, bebês que passam por câncer, né, crianças pequenas que desenvolvem leucemia, outras doenças graves. E se nós não recorrêssemos à luz da doutrina, nós pensaríamos que Deus não estaria sendo justo. Mas isso não é possível. Deus é justiça, é bondade, é amor supremo. Então, não há como a gente imaginar por que um bebê nasce com um problema sem a gente recorrer às questões filosóficas, científicas e religiosas da doutrina. Então, quando nós passamos a entender a reencarnação, quando nós passamos a entender a lei de ação e reação, né, nós começamos a compreender por que então esse espírito que reencarnou no corpo dessa criança, que está com essa dificuldade através de uma doença, precisa necessariamente passar por essa provação para que ele depure das encarnações anteriores, das encarnações onde ele infelizmente fez abuso das leis divinas. Ele estava em desencontro com as leis de Deus, né? Jesus veio para nos ensinar a lei do amor, ele veio para nos ensinar a caridade, veio para nos ensinar inclusive a cuidarmos do nosso próprio corpo, das coisas que nós precisamos desenvolver enquanto seres, filhos de Deus. Muitas vezes nós agredimos o nosso próprio corpo, em algumas situações, por exemplo, nós cometemos o suicídio, nós caímos em erros graves e quando a gente acaba cometendo esses erros, nós sofremos então uma consequência dessa ação, né? Porque o perispírito, que é essa substância semimaterial que une o espírito ao corpo físico, ele fica de certa forma marcado, energeticamente marcado, né? Se podemos falar dessa maneira. E esse espírito que vai reencarnar traz nesse perispírito essa marca dessa ação que foi realizada em uma vida passada. Assim, por exemplo, quando um espírito, por alguma razão de desgosto, de estar com depressão, estar desanimado, ele comete o suicídio, ele vai marcar profundamente o perispírito. Numa outra vida, ele vai precisar expiar essa falha, né? Não necessariamente com a deficiência ou com a doença, porém, se esse espírito se recusa a realizar a lei do amor e da caridade, infelizmente, a doença será como uma forma de aprendizagem, para que ele consiga, então, passar por isso, a família também, porque a família que acolhe esse bebê que tem a doença também está passando por essas provações, por razões diversas, né? Então essa família, esse bebê que passam por isso, estão dentro da lei de Deus, naturalmente aprendendo a lidar com essas dificuldades, que foram coisas ou falhas que cometemos e que eles cometeram nas vidas passadas. Eu digo cometemos porque todos nós falhamos. E o que é importante a gente lembrar é que a lei do amor que Cristo nos ensinou permite com que a gente consiga minimizar esses danos quando nós erramos ou cometemos falhas. Então, continue mandando as suas perguntas e nós responderemos assim que elas chegam. Muito obrigada. Até mais, amigos.